A risada de Eduardo ecoou pelas paredes de vidro de seu escritório de canto, quicando ao meu redor como lâminas de barbear. Você quer um aumento de 10% depois de quê? 12 anos? Isso mesmo. Ele mal conseguiu terminar a frase antes que outra onda de risos sacudisse seus ombros. Fiquei paralisada, agarrada ao meu portfólio de realizações, a prova tangível do meu valor. O documento de 60 páginas continha todos os algoritmos, todas as melhorias de processo, todas as noites mal dormidas que eu havia sacrificado, enquanto ele arrecadava bônus grandes o suficiente para comprar casas de férias. O sistema que eu projetei reduziu os prazos de entrega pela metade. Eu disse com a voz mais baixa do que gostaria. Só a conta do Grupo Paulista. Eduardo acenou com a mão em desdém, ainda rindo enquanto se recostava na cadeira. Todo mundo é substituível, sabe? Até você. Ele me encarou com aquele sorriso de CEO de clínica médica, que nunca alcançava os olhos. Se você acha que vale mais, tente a sorte em outro lugar. Senti algo se partir dentro de mim. Não meu coração. Algo mais profundo. A base de 12 anos de lealdade, acreditando que, eventualmente, o trabalho duro seria reconhecido. Entendo, disse baixinho, pegando meu portfólio. As páginas tremiam entre meus dedos. Escute. A voz de Eduardo suavizou-se com uma preocupação artificial. Você é boa no que faz, mas é uma função administrativa. O conselho nem sabe o seu nome. Isso é só negócio. Foi quando eu soube exatamente o que faria. A propósito, sou Camila, tenho 34 anos, sou especialista em algoritmos de cadeia de suprimentos. E até aquele momento, tinha um medo patológico de conflitos. O tipo de mulher que pede desculpas quando alguém pisa no seu pé. A mulher que permaneceu na mesma empresa por 12 anos, apesar de receber 20% abaixo do salário de mercado, porque acreditava em lealdade. Porque achava que meu trabalho acabaria falando por si. Antes de continuar com esta história, eu agradeceria muito se você pudesse me contar nos comentários de onde está assistindo. Isso aconteceu na Zona Norte, mas quero saber se histórias como a minha repercutem em todos os lugares. E, se você também já passou por isso, por favor, curta e inscreva-se, porque o que vou contar pode te salvar anos de vida. Voltei para o meu cubículo. Sim, cubículo. Depois de 12 anos, passei pelos escritórios envidraçados de gerentes que estavam na empresa a metade do meu tempo. Minha mesa ficava no canto do 5º andar, cercada por estações de trabalho vazias. Nosso departamento havia encolhido de 15 pessoas para apenas 3 ao longo dos anos. Não porque precisássemos de menos gente, mas porque meus algoritmos haviam automatizado muita coisa. A tela do meu computador exibia uma notificação por e-mail, o boletim trimestral da empresa, com uma matéria sobre como a revolução, inovadora na cadeia de suprimentos de Eduardo, havia salvado nosso maior cliente, o Grupo Paulista. Minha revolução. Meus 18 dias úteis por 6 meses seguidos. Minha solução, que reduziu os custos de logística deles em 40%. Ao lado do meu teclado, estava o café frio que eu havia abandonado 3 horas antes, quando finalmente criei coragem para pedir aquele aumento. Ao lado, uma foto emoldurada dos meus pais. Meu pai trabalhou 35 anos na mesma fábrica antes de fecharem. Lealdade importa, ele sempre dizia. Mamãe assentia, acreditando também. Abri minha gaveta e tirei um pequeno caderno de couro. Dentro estavam ideias que anotei, ao longo dos anos. Meus projetos pessoais, documentados meticulosamente com datas, horários e anotações de desenvolvimento. Ideias que eu havia explorado nos fins de semana, aprimorado no meu próprio laptop, desenvolvido no meu próprio tempo. Ideias que a empresa havia implementado sem aquisição formal, porque eu havia sido muito complacente, muito ansiosa para provar meu valor. Folheei as páginas, parando nas minhas anotações de 3 anos atrás. Uma série de algoritmos que se tornou a espinha dorsal de todo o nosso sistema de distribuição. No topo da página, minha caligrafia. Meu projeto pessoal, a otimização da cadeia de suprimentos por meio de modelagem preditiva, começando com o sistema residencial 11x4. O que Eduardo nunca soube
O que o departamento jurídico da empresa foi descuidado demais para investigar era que eu nunca havia transferido os direitos dessas inovações pessoais. Contrato de trabalho padrão cobria o trabalho realizado durante o horário de expediente, utilizando recursos da empresa. Minhas criações mais valiosas foram documentadas como projetos pessoais, desenvolvidos no meu próprio equipamento durante o meu tempo. Peguei meu telefone e rolei até um número que eu tinha salvo, mas nunca liguei. Rodrigo, o diretor de operações do nosso maior concorrente, havia entrado em contato várias vezes ao longo dos anos. A última mensagem dele foi enviada há 6 meses. A oferta continua válida quando você estiver pronta. Valorizamos inovadores aqui. Meus dedos pairaram sobre o botão de chamada. 12 anos de lealdade me gritavam para parar, para ser razoável, para não queimar pontes. Então me lembrei da risada de Eduardo. Apertei a chamada. Rodrigo falando. Aqui é Camila, da Log Brasil Soluções Logísticas. Fiz uma pausa, surpresa, com a firmeza da minha voz. Acho que finalmente devemos ter essa conversa. Camila. A excitação transparecia na voz dele. Eu estava começando a achar que você nunca ligaria. Está livre para jantar hoje à noite? 5 horas depois, sentei-me em frente a Rodrigo em um restaurante que exigia reservas com semanas de antecedência. Ele fez uma ligação. Acompanho seu trabalho há anos, disse Rodrigo, me observando por cima do copo d'água. Ou melhor, acompanhei os saltos repentinos nas capacidades da Log Brasil, que misteriosamente coincidiram com lacunas na sua atividade no LinkedIn. Aqueles algoritmos da cadeia de suprimentos para a conta do Grupo Paulista foram revolucionários. Senti um aperto no peito. Como você sabia que era eu? Rodrigo sorriu. Porque Eduardo não tem formação técnica para entender nem o básico do que esses algoritmos fazem, quanto mais criá-los. E como tentamos fazer engenharia reversa e não conseguimos, foi aí que eu soube que precisávamos da mente por trás deles. Tomei um gole d'água, organizando meus pensamentos. O que exatamente você está oferecendo? Uma posição de liderança, o triplo do seu salário atual, opções de ações, uma equipe própria. Ele se inclinou para a frente. Mas o mais importante, reconhecimento. Seu nome no seu trabalho. E se você trouxer suas inovações pessoais com você, sistemas teóricos que desenvolveu no seu próprio tempo e com seus próprios recursos, algo brilhou nos olhos de Rodrigo. Compreendendo, ele assentiu lentamente. Temos um processo adequado de aquisição de propriedade intelectual, com remuneração justa. Ao contrário de algumas empresas, não esperamos ser donos da produção criativa pessoal de nossos funcionários. Peguei meu caderno de couro e o coloquei sobre a mesa. Tenho documentação comprovando que esses sistemas foram projetos pessoais. A Log Brasil os implementou, mas nunca os adquiriu formalmente. Os olhos de Rodrigo se arregalaram ligeiramente ao compreender as implicações. Isso é um descuido e tanto da equipe jurídica. Eduardo não valoriza funções administrativas, eu disse, ecoando as palavras do CEO, incluindo as jurídicas, aparentemente. 2 semanas depois, coloco minha carta de demissão na mesa de Eduardo. Ele mal levantou os olhos do computador. Aviso prévio de 2 semanas, ele leu a carta. Para onde você está indo? Pensei em mentir, mas decidi que a verdade teria mais impacto. Rota Max Logística Integrada. Isso chamou sua atenção. Ele levantou a cabeça rapidamente, estreitando os olhos. Nosso concorrente. Que momento infeliz. Estamos em negociações finais com o Grupo Paulista para expandir nosso contrato. Eu sei, eu disse. Eu criei o modelo de entrega para aquela proposta. A expressão de Eduardo mudou de surpresa para algo próximo à preocupação. Deveríamos discutir opções de retenção. Talvez aquele aumento que você mencionou. A oferta da Rota Max é o triplo do meu salário atual, mais a posição de liderança e as opções de ações. Ele riu, mas agora soou vazio. Eles estão pagando demais. Você vai ficar decepcionada quando perceberem que você não consegue entregar o que eles esperam. Sorri, sentindo uma estranha nova confiança. Vamos ver. Minhas últimas 2 semanas foram estranhamente tranquilas.
Preenchi meus documentos. De transição, treinei meu substituto, um recém-formado que parecia, ao mesmo tempo, apavorado e impressionado com os sistemas que estava herdando. E fiz backup da documentação do meu projeto pessoal. Também fiz cópias de todos os e-mails em que compartilhei minhas inovações pessoais com a empresa, sem transferência formal de propriedade. No meu último dia, me encontrei com nosso consultor jurídico, Marcos, que cuidou da minha entrevista de desligamento. Apenas perguntas de rotina. Ele me garantiu, deslizando uma pilha de papéis sobre a mesa. Acordos padrão de não concorrência, confidencialidade, afirmação de que você não está se apropriando de propriedade da empresa. Revisei os documentos cuidadosamente. Não vou assinar o acordo de não concorrência. Marcos piscou. É um procedimento padrão. Não estava no meu contrato de trabalho original, e não estou concordando com ele agora. Encontrei seu olhar firmemente. E quanto à propriedade da empresa, não estou tomando posse de nada que pertença à Log Brasil. No entanto, estou tomando posse da minha propriedade intelectual pessoal, que nunca foi formalmente adquirida pela empresa. Que propriedade pessoal? A testa de Marcos se enrugou. Abri meu caderno e mostrei a ele minhas anotações datadas. Esses algoritmos e sistemas foram desenvolvidos no meu tempo livre, usando meus recursos pessoais. A Log Brasil os implementou, mas nunca concluiu nenhum processo de aquisição de propriedade intelectual. Tenho a documentação para comprovar. A expressão de Marcos mudou enquanto ele folheava meu caderno. O reconhecimento começou a aparecer. Estes são os sistemas principais que usamos para tudo. Sim, terminei por ele. Ele olhou para mim e depois para o caderno. Preciso fazer algumas ligações. Claro, eu disse, fechando o caderno. E me levantando. Mas meu emprego termina hoje. E meus pertences pessoais vão embora comigo. Saí da sede de vidro da Log Brasil pela última vez às 17h17 de uma sexta-feira. Na manhã de segunda-feira, eu estava sentada em meu novo escritório na Rota Max, explicando à minha equipe de 5 especialistas em algoritmos, minha equipe, como iríamos revolucionar a indústria. 6 semanas depois, a primeira implementação dos meus sistemas entrou em operação na Rota Max. Os prazos de entrega caíram 30%. Os custos operacionais caíram 25%. Nossa equipe de vendas entrou em contato com o Grupo Paulista com dados que mostravam que poderíamos superar as melhores métricas da Log Brasil por uma margem significativa. Na manhã em que o Grupo Paulista anunciou que estava transferindo seu contrato para a Rota Max, meu telefone tocou. O nome de Eduardo apareceu na tela. Deixei cair na caixa postal. Ele ligou mais 3 vezes antes de deixar uma mensagem. Camila, aqui é o Eduardo. Precisamos conversar imediatamente sobre oportunidades de consultoria. A Log Brasil está preparada para oferecer um pacote de remuneração substancial. Por favor, me ligue de volta o mais breve possível. Salvei a mensagem, mas não retornei. 2 dias depois, Eduardo estava esperando ao lado do meu carro no estacionamento da Rota Max. Isso é inapropriado, eu disse mantendo distância. Você colocou 300 empregos em risco. Ele disse em voz baixa e urgente. A Log Brasil está enfrentando uma crise por causa do que você roubou. Eu não roubei nada que pertencesse à Log Brasil. Respondi calmamente. Peguei minha propriedade intelectual pessoal que a empresa usou sem a devida aquisição. Ninguém vai acreditar nisso. Parece espionagem corporativa. Tenho documentação datada de todos os projetos pessoais, todas as implementações e todas as conversas em que a propriedade nunca foi transferida. Sua equipe jurídica nunca fez o trabalho dela, e você nunca valorizou o meu o suficiente para se importar. Eduardo se aproximou, com desespero evidente nos olhos. Diga o seu preço. Seja lá o que a Rota Max estiver pagando, nós dobraremos. Pensei naqueles 12 anos, em ficar sentada na minha baia enquanto ele levava o crédito pelo meu trabalho. Nas risadas quando pedi um aumento modesto depois de economizar milhões para a empresa. Você me disse uma vez que todos são substituíveis, eu disse baixinho. Até eu. Estou apenas seguindo seu conselho empresarial. No trimestre seguinte,
As ações da Log Brasil caíram 62%. Eles demitiram 200 funcionários. As notícias descreveram isso como uma perda catastrófica de capacidade técnica e uma deterioração misteriosa de seus premiados sistemas de logística. Eduardo renunciou sob pressão do conselho. Assisti ao anúncio do meu escritório enquanto finalizava os planos de implementação para 3 novos clientes importantes que haviam trocado a Log Brasil pela Rota Max. Então veio o processo. A Log Brasil me processou por roubo de propriedade intelectual. O caso fracassou quando minha documentação comprovou que eu havia desenvolvido os algoritmos principais como projetos pessoais. O juiz indeferiu o processo, observando que a Log Brasil não havia conseguido garantir a propriedade adequada das inovações que havia implementado. Na manhã seguinte ao arquivamento do caso, recebi uma visita na Rota Max. Eduardo, sem se parecer em nada com o CEO confiante que rira de mim meses antes. Você destruiu tudo, disse ele parado na porta do meu escritório. Não, corrigi. Você fez isso quando decidiu que algumas pessoas eram descartáveis. Aquelas pessoas que perderam o emprego não eram apenas estatísticas. Elas tinham famílias e hipotecas. Senti o peso das suas palavras, a complexidade moral do que tinha acontecido. Eu sei. É por isso que a Rota Max contratou 7 ex-funcionários da Log Brasil nos últimos 3 meses. Pessoas que não foram responsáveis pelas suas decisões não deveriam sofrer por elas. Eduardo me encarou, buscando algo na minha expressão. Você planejou tudo isso? Não. Eu simplesmente parei de me permitir ser desvalorizada. Olhei diretamente para ele. Você poderia ter evitado toda essa situação com um aumento de 10% e o mínimo de respeito. Ele saiu sem dizer mais nada. Observei pela janela do meu escritório enquanto ele atravessava o estacionamento, ombros curvados, ex-CEO daquela que já fora líder do setor. Naquela noite, recebi um e-mail do diretor de compras do Grupo Paulista. A implementação superou nossas expectativas. Os prazos de entrega são 40% melhores do que os do nosso fornecedor anterior. O conselho aprovou a expansão do nosso contrato com a Rota Max. Encaminhei o e-mail para Rodrigo com uma simples nota. Isso é só o começo. Meu nome agora aparece nas patentes do algoritmo. Minha foto está pendurada no saguão, ao lado de outros executivos da Rota Max. Minha equipe cresceu para 15 pessoas, incluindo muitos ex-funcionários da Log Brasil, que agora recebem o reconhecimento e a remuneração que merecem. Às vezes, penso naqueles que perderam seus empregos na Log Brasil e não conseguiram encontrar novas posições. Os danos colaterais da arrogância de Eduardo. É o peso que carrego. A consciência de que justiça para uma pessoa pode significar sofrimento para outras que simplesmente estavam no lugar errado. Mas também me lembro daquele momento no escritório do Eduardo, quando ele riu do meu pedido de justiça básica após anos de lealdade. Quantas outras pessoas ele tratou da mesma forma? Quantas carreiras ele atropelou com a crença de que as pessoas eram peças substituíveis em sua máquina corporativa? 6 meses depois de assumir meu novo cargo na Rota Max Logística Integrada, o impacto total da minha decisão ainda estava se revelando. As ações da Log Brasil. Soluções logísticas não haviam se recuperado. Analistas do setor escreviam estudos de caso sobre seu fracasso catastrófico na gestão de talentos. Enquanto isso, a Rota Max havia conquistado 23% da participação de mercado da Log Brasil. O telefone do meu escritório tocou numa tarde de terça-feira. A voz da recepcionista soou hesitante. Tem alguém aqui para a senhora ver. Ela disse que trabalhava na Log Brasil. Quando entrei no saguão, encontrei Juliana parada lá. Ela era chefe de atendimento ao cliente. Da Log Brasil havia 15 anos, mais tempo do que eu estava lá. Almoçávamos juntas algumas vezes, lamentando o estilo de liderança do Eduardo. Agora, ela apertava a bolsa com força. Camila, disse ela, com a voz trêmula. Pensei que talvez pudéssemos conversar. Levei-a ao meu escritório. Ofereci água e café. Ela recusou ambos. Perdi meu emprego na semana passada, disse ela, sem rodeios, junto com todo o meu departamento, 37 pessoas. O peso de suas palavras se acomodou em meu peito. Juliana, sinto muito. É mesmo? Seus olhos se fixaram nos meus.
Todo mundo está dizendo que você é o motivo do Log Brasil estar desmoronando. Que você roubou algo e trouxe para cá. Eu não roubei nada, expliquei, mostrando a documentação do meu projeto pessoal, a vitória judicial. Ela ouviu sem expressão. Tenho 56 anos, Camila. Quem vai me contratar agora? Inclinei-me para a frente. Rota Max, sim. Precisamos de uma liderança experiente em atendimento ao cliente. Posso falar com o Rodrigo hoje. Ela balançou a cabeça negativamente. Eu não vim aqui para trabalhar. Então, por que você veio? Juliana olhou ao redor do meu escritório. A vista, os móveis elegantes, a placa de identificação na minha porta. Eu queria ver se valia. A pena, se o que quer que a senhora tenha recebido valeu o que aconteceu com o resto de nós. A pergunta ficou presa na minha garganta como uma pedra. Valia a pena? O reconhecimento, a compensação, a validação, comparados aos danos colaterais para pessoas que não fizeram nada de errado, exceto trabalhar para a empresa errada. Não era para ter acontecido assim. Eu disse finalmente. Eu só queria o que conquistei. Todos nós queremos isso. Juliana se levantou. Alguns de nós simplesmente não conseguem derrubar uma empresa inteira sem ter o que merecem. Depois que ela saiu, fiquei imóvel, olhando para a parede. Meu celular vibrou com uma mensagem do Rodrigo. Os números trimestrais superaram as projeções em 18%. Jantar de comemoração hoje à noite. Não respondi. Em vez disso, abri meu laptop e criei uma nova planilha. Na primeira coluna, listei todos os funcionários da Log Brasil que eu conhecia e que haviam perdido o emprego. Ao lado de cada nome, pesquisei seus perfis no LinkedIn, anotando suas experiências e habilidades. À meia-noite, eu tinha um banco de dados com 212 pessoas. Na manhã seguinte, entrei no escritório do Rodrigo sem bater. Precisamos falar sobre os ex-funcionários da Log Brasil. Rodrigo levantou os olhos do monitor. E eles? Coloquei minha planilha na mesa dele. São pessoas que perderam o emprego por causa do colapso da Log Brasil. A Rota Max se beneficiou enormemente com o ocorrido. Temos uma responsabilidade. Ele estudou a lista. Já contratamos alguns. Não é o suficiente. Sentei-me em frente a ele. Quero propor uma iniciativa formal de recrutamento, visando os trabalhadores demitidos da Log Brasil. E para aqueles que não podemos contratar diretamente, quero financiar serviços de colocação e programas de treinamento. Rodrigo recostou-se na cadeira, me observando. É uma proposta cara para quem não trabalha para nós. É um investimento. Na nossa reputação e no nosso futuro, retruquei. E é a coisa certa a fazer. Depois de um longo momento, ele assentiu. Redija a proposta. Vou levá-la ao conselho. 3 semanas depois, a Operação Reforço foi lançada. A Rota Max se comprometeu a entrevistar todos os ex-funcionários qualificados da Log Brasil. Fizemos parceria com 3 empresas de treinamento para oferecer atualizações de habilidades para aqueles que precisam de assistência na transição. Para funcionários próximos da aposentadoria, criamos oportunidades de consultoria em meio período. O setor percebeu. Revistas especializadas em negócios publicaram artigos sobre a abordagem inovadora da Rota Max para o deslocamento de concorrentes. As candidaturas para as nossas vagas em aberto aumentaram 300%. Clientes mencionaram nossa responsabilidade corporativa durante as reuniões de vendas. Juliana me ligou no dia seguinte ao anúncio do programa. Foi culpa sua? Sim, admiti. Você reconsideraria vir para a Rota Max? Uma pausa. Talvez como consultora, não como funcionária. Estou velha demais para recomeçar completamente. Precisamos da sua expertise. Diga-me quais são os seus termos. 2 dias depois, ela estava se instalando em um escritório no final do corredor, perto do meu. Nem todos foram tão receptivos. Jason, ex-gerente de operações da Log Brasil, recusou minha ligação. Patrice, da contabilidade, enviou um e-mail mordaz sobre lealdade e traição. Salvei-o em uma pasta chamada Consequências.
minha crescente coleção de lembretes de que a vingança nunca é tão limpa quanto parece nos filmes. 8 meses depois de deixar a Log Brasil, recebi um e-mail inesperado de Marcos, seu antigo consultor jurídico. Encontro para um café? Tem algo que a senhora precisa saber. Nos encontramos em um pequeno café no meio do caminho entre nossos escritórios. Marcos tinha envelhecido visivelmente. Novas linhas ao redor dos olhos, cabelos grisalhos nas têmporas que não estavam lá antes. Fui demitido no mês passado, disse ele mexendo o café. Parte da última rodada de cortes. Desculpe, eu disse e falei sério. A Rota Max está contratando pessoas jurídicas. Ele balançou a cabeça. Não era por isso que eu queria falar. É sobre seus algoritmos, sua documentação. Fiquei tensa. O tribunal já decidiu sobre isso. Eu sei, e eles decidiram corretamente. Marcos se aproximou. Mas há algo que a senhora não sabe. Depois que a senhora mencionou seus projetos pessoais na entrevista de desligamento, fui imediatamente até o Eduardo e disse a ele que precisávamos investigar suas alegações antes de tomar qualquer atitude. E ele me mostrou e-mails de 3 anos atrás. A senhora havia enviado a ele explicações detalhadas sobre seus algoritmos, perguntando se a empresa queria adquiri-los formalmente. A senhora até sugeriu termos de compensação justos. Minha xícara de café congelou a meio caminho dos meus lábios. Não me lembro de você ter me enviado cópia para eles. Encontrei-os em nosso arquivo durante a preparação jurídica. Eduardo respondeu à senhora descartando a necessidade de aquisição formal. Disse algo como, apenas implementado se funcionar. Resolveremos os detalhes mais tarde. Ele sabia o tempo todo. Marcos assentiu. Ele sabia exatamente o que a senhora havia criado, que a senhora havia documentado como trabalho pessoal e que a empresa nunca o adquiriu de fato. Quando a senhora saiu e a Rota Max começou a implementar seus sistemas, ele entrou com um processo exigindo que a processássemos. Apesar de saber que ele não tinha nenhum caso, eu disse isso a ele e mostrei seus próprios e-mails. Ele ordenou que eu prosseguisse mesmo assim. Marcos tomou um gole de café. Foi então que eu soube que a Log Brasil merecia o que estava acontecendo. Recostei-me, processando essa revelação. Por que está me contando isso agora? Porque eu quero que a senhora saiba de algo importante. Marcos me encarou. O que aconteceu com a Log Brasil não foi apenas sobre a senhora levar sua propriedade intelectual para outro lugar. Eram anos de arrogância sistêmica. Eduardo não a desvalorizou apenas. Ele fez isso com todo mundo. Jurídico, operações, atendimento ao cliente. Ele tratou a empresa inteira como peças substituíveis. E agora essas peças estão funcionando em outro lugar, eu disse suavemente. Exatamente. Seus algoritmos eram brilhantes, mas a Log Brasil não teria falido se Eduardo tivesse construído uma empresa que pudesse suportar a perda de uma pessoa. Ele não perdeu apenas você. Perdeu a lealdade e o conhecimento institucional de centenas de pessoas que se sentiam exatamente como você. Pensei nisso enquanto voltava para a Rota Max. Minha vingança não havia destruído a Log Brasil. Apenas revelado o que já estava quebrado. Naquela noite, recebi outro telefonema de Eduardo. Às 23h32, quase mandei para a caixa postal do Rabbit, mas decidi atender. Camila, sua voz soou rouca, cansada. Estou ligando para me desculpar. De todas as coisas que eu esperava, esta não era uma delas. Estou ouvindo. Eu sabia dos seus projetos pessoais. Sabia que você os tinha documentado direito, pensei. Ele fez uma pausa. Achei que você fosse leal demais para ir embora, então não fez diferença. Você me julgou mal. Eu julguei tudo mal. A admissão pareceu custar caro para ele. O conselho me removeu completamente ontem. A Log Brasil vai entrar com pedido de concordata na semana que vem. Falência. Eu não esperava que as coisas chegassem a esse ponto. Sinto muito pelos funcionários. É por isso que estou ligando. Amanhã tem uma reunião final do conselho. Eles estão decidindo sobre as indenizações. Quero recomendar o seu programa Rota Max para os funcionários restantes.
Você quer mandar os funcionários da Log Brasil para a Rota Max? Eu quero que eles tenham empregos, disse Eduardo. Simplesmente, orgulho não importa mais. Depois de desligar, caminhei até a janela do meu apartamento, observando as luzes da cidade. 12 anos na Log Brasil, trabalhando na obscuridade. 8 meses na Rota Max transformaram não apenas minha carreira, mas todo o cenário do setor. No dia seguinte, a Log Brasil anunciou oficialmente seu pedido de falência. À tarde, seus clientes restantes estavam ligando para a Rota Max. Nossa equipe de vendas estava sobrecarregada. Rodrigo convocou uma reunião de emergência com a liderança. Precisamos expandir imediatamente para lidar com o fluxo, disse ele. Camila, seu programa de recuperação agora é nossa maior prioridade. Precisamos de todos os funcionários qualificados da Log Brasil que pudermos contratar. Em um mês, a Rota Max havia contratado 173 ex-funcionários da Log Brasil. Nossa operação se expandiu para 3 novos locais. Minha equipe cresceu para 40 pessoas, muitas das quais antes trabalhavam em cubículos perto do meu na Log Brasil. Juliana tornou-se nossa diretora de experiência do cliente. Jason acabou se juntando a nós como consultor de operações. Até Marcos se juntou a nós para ajudar com nossas crescentes necessidades jurídicas. 1 ano depois de sair do escritório de Eduardo com meu portfólio de realizações, subi ao pódio para receber o prêmio de inovação do setor. Câmeras dispararam enquanto eu olhava para a plateia. Muitos rostos conhecidos da Log Brasil agora usavam emblemas da Rota Max. Inovação não se trata apenas de algoritmos ou sistemas, eu disse ao microfone. Trata-se de reconhecer o valor das pessoas, tratando-as como insubstituíveis, em vez de descartáveis. As empresas que entendem isso sempre superarão as que não entendem. Após a cerimônia, uma jovem se aproximou de mim. Parecia recém-saída da faculdade, nervosa, mas determinada. Senhora Camila, eu sou Clara. Acabei de começar no desenvolvimento de algoritmos na Rota Max. Bem-vinda à equipe, Clara. Ela agarrou seu portfólio. Tão parecido com o que eu tinha segurado no escritório de Eduardo naquele dia. Eu queria perguntar: como você soube quando se defender? Estou apenas começando minha carreira e não quero cometer os mesmos erros. Pensei na pergunta dela com cuidado. Esperei 12 anos. Demais. Não faça isso. Mas você não tem medo de parecer difícil, ingrata? Sorri. Esses são rótulos que as pessoas usam quando querem te pagar menos do que você vale. Enquanto Clara se afastava, notei Eduardo parado perto da saída. Nossos olhares se encontraram do outro lado da sala. Ele assentiu uma vez. Reconhecimento, talvez respeito. Retribuí o gesto. Ele havia perdido tudo, mas também havia ganhado algo. Compreensão. Eu havia conquistado tudo o que queria profissionalmente, mas carregava o peso de como isso aconteceu. Nós dois fomos transformados por aquele momento de riso sobre um pedido de aumento de 10%. 2 anos depois de deixar a Log Brasil, recebi um pacote inesperado. Dentro, havia um artigo emoldurado do Jornal Brasil, analisando o colapso da Log Brasil e a ascensão da Rota Max. Um bilhete estava anexado. Você nunca foi substituível. Eu era o Eduardo. Pendurei-o no meu escritório como um lembrete de que o valor não é determinado pelos outros. É algo que você precisa reconhecer em si mesmo primeiro. No mês passado, lancei um programa de mentoria para mulheres na área de tecnologia. Nosso primeiro workshop focou em negociação salarial e proteção de propriedade intelectual. 300 mulheres participaram. Juliana me ajudou a organizar. Clara, agora liderando sua própria equipe, foi uma das nossas palestrantes. No final do workshop, uma participante me perguntou: você não se sente mal pelo que aconteceu com a Log Brasil? Pensei cuidadosamente na pergunta antes de responder. Sinto-me responsável pelos meus atos, mas não culpada por reivindicar o que era meu por direito. A diferença importa. Olhando para trás agora, entendo que a verdadeira vingança não foi ver a Log Brasil despencar ou ver Eduardo perder o cargo.
Não foi nem mesmo o meu escritório ou prêmio do setor. A verdadeira vingança foi descobrir meu próprio valor e me recusar a deixar que alguém me desvalorizasse novamente. Foi criar um ambiente de trabalho onde pessoas como eu, pessoas como a pessoa que eu costumava ser, nunca precisariam esperar 12 anos por reconhecimento. Se você está assistindo a isso e questionando seu próprio valor no ambiente de trabalho, lembre-se de que a lealdade é admirável, mas deve fluir em ambas as direções. Documente suas conquistas, reconheça seu valor e nunca, jamais, peça desculpas por pedir para ser valorizado adequadamente. Os algoritmos que criei eram complexos, mas a lição era simples. Ninguém determina o seu valor, a não ser você. Se esta história ressoou com você, clique em curtir. Compartilhe com alguém que esteja sentado em um cubículo agora mesmo, se perguntando se deve ou não se manifestar. Agora me diz: você já trabalhou duro esperando reconhecimento e recebeu desprezo em troca? O que fez nessa situação? Se fosse você no lugar da Camila, mostraria o caderno ou manteria o trunfo em segredo? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E deixe um comentário me contando se você já teve que fazer uma escolha semelhante entre lealdade e autoestima, porque às vezes a coisa mais poderosa que podemos fazer é simplesmente nos recusar a sermos substituíveis. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.